Salve, nação, beleza? Saudação rubro-negro, Rafa Renner aqui. E hoje viemos para mais um vídeo e dessa vez vamos reagir um corte do SPN. Vamos ver aí o que a imprensa tem a falar sobre o Flamengo depois de atropelar a Portuguesa de 4-1 no Carioca. Vamos reagir e no final nós dá aquele papo reto e deixa aí. Foi uma vitória muito importante para o Flamengo, que leva a confiança do time. Foi a estreia do time principal e também do novo técnico Vitor Pereira. Vamos reagir junto e no final você já sabe. Mas antes, quem puder, fortalecer o amigo rubro-negro, deixando o like e se inscrevendo no canal, vai fortalecer. Vamos lá, rapaziada. Optasse por não. Claro que você tem que ver o sistema que eu não digo hoje, não, porque se ele tira um dos dois, hoje, ele já ia começar legalzão, que já iam querer matar ele, porque não tem flamenguista que aceitaria nesse momento que Gabigol e Pedro não jogariam junto. A minha curiosidade seria em qual sentido, em qual posição ele abrir um pouco o Gabigol, como que ele ia escalar na questão da posição, porque esse losango, o sistema com dois atacantes, por exemplo, olhando todo o histórico do Vitor Pereira, até antes de ele chegar no Corinthians, para a gente conhecer um pouco mais, ele não tem, na carreira dele, eu não consegui ver momentos que ele usou dois atacantes. Ele usou estruturas com 3 zagueiros, em vários momentos na China, e até na Alemanha, quando ele passou pela Alemanha. Ele usou muito 4-3-3, 4-2-3-1, mas eu nunca tinha visto o Vitor trabalhando com 2 atacantes. Então, fiquei comigo, será que ele vai fazer? Ele vai abrir o Gabigol vai jogar um pouco mais aberto, que nem nos tempos de Santos, por exemplo? Ou não, ele vai dar sequência no que o Dorival fazia? Então, é algo que a gente vai precisar assistir o jogo para ver a questão da estrutura. Pelo que eu vi nos sites aqui, foi o losango. Pelo ali na escalação. É claro que aí a gente tem que olhar o jogo rolando, quais são os movimentos, se ele mudou alguma coisa. Então a gente fica um pouco no escuro. Fantasport, a gente não tá com uma vontade, só tá meio no escuro mesmo. Então a gente vai decifrar o que fez o Vitor Pereira, se ele mexeu alguma coisa ou só se ele tocou o barco como já tava. Mas é que nos gols você percebe as movimentações, né? Então assim, você vê o gol do Gabigol, ele tá pela direita, né? Sim. Aí próximo da área, é o jeito que ele gosta de jogar, trazer a bola para dentro e arrematar em gol. E aí você vê algumas movimentações ali que deu para perceber do Arrascaeta pela esquerda, então às vezes ele cai um pouquinho mais para a esquerda, traz o Everton Ribeiro para dentro. Quando o Ayrton Lucas, que é diferente do Felipe Luiz, né? O Ayrton Lucas, quando ele está em campo, ele é quase um ponta. Ainda mais quando enfrenta um adversário que teoricamente é mais fraco, e hoje isso aconteceu, porque a gente viu em vários lances. Ele errou no gol da Portuguesa, no recuo, mas a gente viu em vários momentos ali ele jogando quase como um ponta. E aí você, quando o Ayrton Lucas está pela beirada do campo ali fazendo essa função de ataque, você vai ter sempre o Arrascaeta mais centralizado no meio campo. Eu acho que ele faz muito bem, Gláucia, de manter a estrutura. Eu acho que, como o Renatinho colocou, ele trabalhou em vários sistemas, mas o Flamengo vai oferecer muito esse sistema para ele. E eu acho que é o sistema que ele deve usar no início de trabalho, porque é o que funcionou. Então o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Na competição foi campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, tanto campeonato que a gente às vezes, né, meio que é isso. Mas é um time que funcionou nesse sistema. Então seria errado da parte dele ele querer mudar. Porque aí você parte da opinião meio que particular, né? Então, eu vou chegar, isso não dá muito certo. Eu vou chegar, eu tenho a minha filosofia de trabalho, eu vou implementar de qualquer forma. Não é assim. Se você tem um time vencedor, com os movimentos sincronizados que o Flamengo tem com esse novo sistema, com o Pedro e Gabigol à frente, é muito inteligente da parte dele manter isso. Fazer algumas correções durante o caminho, que vão acontecer, logicamente, de acordo com a força do adversário. E é um time que pode crescer e tem que crescer. Porque pra mim o Flamengo não termina. Isso é muito louco, não me achem maluco. Mas tem Flamengo que vai concordar comigo. O Flamengo termina o ano com 2 taças, mas com desempenho abaixo do que já tinha atingido com o próprio treinador. Sim. Inclusive, pra mim, foi por isso que a diretoria trocou o treinador. E eu acho que nesse sentido, correto até. O Flamengo vinha caindo de produção, estruturalmente o time estava com problemas também. E eu escutei isso. Ganhamos 2 títulos, mas não ganhamos 2 jogos. Porque o primeiro tempo, antes da expulsão contra o Atlético Paranaense, o Flamengo tinha muita mal. dificuldade. E contra o Corinthians no Maracanã, o Corinthians jogou
Talvez o Corinthians tenha feito também o melhor jogo nos últimos 3 anos E o jogo foi que ele fez. O jogo foi para os pênaltis, o Corinthians jogou melhor. O Corinthians em desempenho foi melhor. Então, é aquilo. A estrutura tá ali, tem funções, tem situações que você deve aproveitar, mas tem o que trabalhar aí. Tem sim, esse time tem muito teto. Sim. Esse time ainda tem muito laço para crescer. Também tem a mesma sensação. E, de novo, daqui a pouco tempo, em fevereiro, tem uma disputa de um Mundial. E o torcedor do Flamengo quer, né? E, então, inclusive, Omar, nesse lastro, eu tenho dúvida com relação ao Losango. O Losango, em alguns momentos, me deixa com um pouco o pé atrás. Pensando no Real. Pensando no Real, pensando no Palmeiras, não comparando Palmeiras com o Real, mas estou falando de um nível de exigência maior, entendeu? E ter essa Supercopa antes desse Mundial? Porque aí a gente já parte para um confronto que, né, nos últimos tempos... É o jogo que mais chama atenção no futebol brasileiro há algum tempo. Exatamente, né? Tem sido um destaque. Glaucio, você pode problematizar isso. Vai pegar o Palmeiras logo agora... É o seguinte, é inevitável, está marcado já o jogo, né? É usar o Palmeiras como... o que o Palmeiras pode me incomodar e como eu posso incomodar o Palmeiras. Porque, de novo, há 2 temporadas foi o Atlético, na temporada passada foi muito legal a gente ver o Inter crescendo, teve o Corinthians, mas, de novo, parece que esses dois vão ser os 2 grandes atores da temporada. Parece, né? As coisas podem mudar. Flamengo e Palmeiras devem ser os 2 grandes atores da temporada. É sempre uma oportunidade de se testar. Eu vejo assim. É inevitável. Não vai cancelar o jogo, né? Então, o Palmeiras vai te testar. E é o jogo mais próximo que se tem do nível do Mundial de Clubes, né, Glaucio? Porque se o Flamengo muitas vezes vai ser seduzido pelo Carioca e vai enfrentar equipes menores até o jogo do Palmeiras e o Mundial, então a tendência é que o Flamengo, com o time principal contra esses times, vá aplicar goleadas, né? Então, cria-se uma sensação que está tudo certo. O Palmeiras, além da competição, como a gente falou do Barcelona e Real Madrid, é uma taça em disputa, é uma das maiores rivalidades do Brasil hoje, né? Questão de estrutura, de elenco, e é um teste gigantesco para o Flamengo para entender tudo aquilo que foi trabalhado, apresentado nos Jogos do Carioca, só que contra um adversário que tem o mesmo nível que o seu. E é um espaço muito curto. E... principalmente o Mundial, mas são 2 confrontos muito pesados para o Flamengo. Se a gente olhar a taça da Supercopa, ela só se torna muito importante porque é contra o Palmeiras. Porque é contra quem hoje rivaliza com o Flamengo, não só em questão de qualidade de time, mas de investimento, de organização. E esses 2 estão onde estão por mérito puro. Mas são 2 jogos, vamos considerando que o Flamengo passe e vá para a final contra o Real, que tem jogo, não é assim, é difícil estrear em Mundial, é complicado, mas olhando, o Flamengo vai jogar. São 2 jogos muito pesados, com 1 mês de trabalho de um treinador, ou seja... É um tempo curto. A gente não pode definir um ano do Flamengo por isso também. Espero que a diretoria também não pense assim. Se ela acredita no trabalho do treinador, que ela foi buscar numa confusão lascada e tal, isso não pode definir. Entendo que o flamenguista vai ficar chateado se não ganhar, se perder os 2, se ganhar um, se não ganhar o outro. Concordo. Mas não pode definir o caminho do clube no ano. E foi uma opção que a diretoria teve de romper e começar do zero. Ela poderia ter continuado com o Dorival? Não estava legal? Concordo. Mas não poderia melhorar com um treinador que já estava no ambiente ali? São escolhas. E a escolha realmente é de um trabalho muito curto, que eu tenho certeza que o Flamengo não vai chegar voando nesses 2 confrontos. Vai chegar forte, tem qualidade? Tem. Mas no ideal que ele poderia estar, não. Ah, não. Em fevereiro? Tem isso ainda. Voltar lá para o Maracanã, o Pedro Henrique Torre está aguardando lá a passagem dos jogadores também, para pegar mais informações, mas a gente consegue bater um papo com ele também nessa reta final de programa. Mário Marra, você estava aqui. Posso fazer uma pergunta ao Pedro Henrique Torre? Então fique à vontade, que ele nos ouve. Porque, primeiro, é um prazer, né, Pedro, estar com você. E segundo, para você, né, ser nossos olhos aí, né, que você viu no Maracanã. Thiago, Gerson, Everton Ribeiro mais pelo lado direito, Arrascaeta caindo um pouco mais para a esquerda, Pedro e Gabigol, nos ajuda. E o mais perto do gol, me parece, foi o Pedro, né? Como é que foi a movimentação do Gabigol? Fala o que você viu aí pra gente, Pedro. Tudo bem, Marra? Agora sim, a gente tá aqui um pouquinho mais calmo, porque a gente desceu para pegar o pessoal que vai passar... Quer dizer, na verdade, o pessoal não.
um jogador que vai passar daqui a pouquinho aqui na Zona Mista, já fomos avisados. Quem vai passar é o Thiago Maia, camisa 8, que fez o gol no finalzinho desse 4-1 sobre a Portuguesa aqui no Maracanã. A gente pode dizer assim, observando, atacando um pouquinho aqui de observador no Maracanã, me pareceu muito um Flamengo com pouco. Ele falou que não ia pintar tanto as paredes assim do time do técnico Dorival Júnior, mas algumas pequenas mudanças assim. O Thiago Maia ficava um pouco fixado ali entre os zagueiros. E me chamou a atenção que às vezes, enfim, todo mundo que está aí pode falar muito bem, às vezes faz a função ali, esse volante da saída de 3 e desmonta um pouco esse trio, mas ele ficava um pouco mais fixado mesmo, liberava bastante os laterais, tanto o Varela quanto o Ayrton Lucas, o Gerson mais à frente ali, movimentando bastante nesse centro ali, e um pouco à frente do Gerson, aí sim, o Everton Ribeiro e o Arrascaeta alternando muito de lado, muito mesmo de lado, os dois meias do Flamengo ali, tendo bastante liberdade, e aí mais posicionado no centro, sim, o Pedro e o Gabigol buscando aquele lado direito que ele conhece tão bem como camisa 10. Então era um Flamengo bastante móvel, com bastante mobilidade, mas a gente tem que lembrar que está muito calor, Marra. Está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Pedro, aqui certamente também prejudicou a intensidade que gostaria o Vitor Pereira. Pois não. O pessoal me chama aqui que Vitor Pereira fala neste momento, então vamos... Então é isso, nação. Quero destacar aqui, foi uma partida boa pro Flamengo. E, vamos ser sinceros, né? Boa pra autoestima do clube, pra estrear assim, metendo 4 gols, 2 de Gabi, 1 de Pedro, voltando aí marcar